A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Mais um devocional aqui no canal. E hoje eu quero falar com você sobre a promessa coletiva, a promessa individual, onde fala então da herança de Caleb, né? Essa herança personalizada que ele teve acesso. E não basta, irmãos, a gente querer, né, a terra. A gente precisa então viver esse processo, viver o nosso deserto e perseverar na fé. Amém? Quero começar então falando com vocês uma palavra que está lá em Êxodo capítulo 16. Eu quero que você abra então sua Bíblia. Nesse texto, a gente vê o povo de Israel que era escravo no Egito e eles vão sair, né, desse lugar, eles vão atravessar o deserto em rumo à terra prometida, a terra que manava leite e mel, que está lá em Êxodo 3,17, né? E essa era a promessa coletiva para esse povo que Deus já tinha liberado. E através de Moisés, que era esse escolhido, esse chamado que ele tinha de levar o povo, de tirar da escravidão. E essa promessa coletiva era uma promessa onde eles eram livres, onde eles não eram mais escravos, onde eles teriam um cuidado diário de Deus com a vida deles. Porém, eles deveriam, né, fazer essa travessia de um lugar para outro. Quando eles estavam passando por esse deserto, eles tinham alimento, mas não era alimento em abundância como eles tinham lá no Egito, mesmo eles sendo escravos no Egito. Então o Senhor dava o maná para o povo judeu todos os dias, diariamente. Está lá em Êxodo 16. O Senhor tirava água da rocha, tinha coluna de fogo e nuvem, está lá em Êxodo 13, 21. Só que o que acontecia? Mesmo tendo todas essas circunstâncias de milagres visíveis, onde Deus trazia provisão para eles estarem atravessando, o povo reclamava, o povo murmurava. Eles queriam controlar a sua maneira, sendo que ali eles só precisavam ser o quê? Obedientes para chegar na terra prometida. Então mostra, pessoal, que essa geração não entrou na terra prometida, eles ficaram 40 anos ali pelo deserto, né, vagando, andando em círculos, por causa da desobediência. Então, quantos de nós continuam ainda olhando para o passado e falando, não, mas lá eu tinha uma condição melhor. Quando eu não servia esse Deus, eu não estava passando por tanta dificuldade. Amado, você passava por dificuldade, isso aqui, os teus olhos estavam tão fechados que você não via o mundo espiritual, você não via as coisas ruins, você só seguia naquele fardo, que se com Deus é difícil, imagina sem Ele. A tua vida era uma vida miserável. Tanto é que você clamou e Jesus te encontrou e você saiu disso. Mas aí veio o deserto. Só que Deus já deu uma palavra, que é a terra prometida. E a nossa terra prometida é Jesus Cristo. Ele nos libertou, não somos mais escravos. Mas para que a gente tenha acesso a essa terra prometida, que não é somente a salvação, que a gente está aqui falando de uma promessa coletiva, para a gente desfrutar desse leite e mel, a gente precisa estar em plena comunhão diária. Porque eu vou dar um exemplo para vocês aqui. O maná que o Senhor disponibilizava para o povo tinha que ser consumido diariamente. E alguns guardaram, pegaram mais. No outro dia, aquele maná estava cheio de verme, estava podre. Não tem, amados, como eu buscar a Deus ontem, né? Como eu aceitar a Deus ontem e achar que eu já tenho a salvação e já tá tudo certo, eu vou chegar na terra prometida, eu vou ganhar a salvação. Não, amado. Você precisa obedecer. Se Deus falou que você tinha que recolher o maná todos os dias e não tinha que reter, não tinha que guardar mais, por que você está duvidando? Por que você não está obedecendo? Se Deus falou que no outro dia vai ter a provisão novamente, por que você está retendo? Tem uma parte que a gente vai falar mais adiante, que ele fala sobre quando esse maná foi guardado aos pés do Senhor como testemunho. E aí esse maná não estragou, mas isso eu vou falar mais para frente. Mas o Senhor está hoje perguntando para muitas pessoas que estão me assistindo, por que você está retendo? Tem também um detalhe muito interessante que
o povo estava pedindo por maná e também por carne. E Deus enviou. Então Deus não envia somente para nós a nossa necessidade básica. Deus envia além das nossas necessidades básicas. Aquilo que eles estavam pedindo, Deus foi lá e deu, que era as codornas, que era a carne. Só que toda vez o povo murmurava, toda vez o povo desobedecia, nunca estava bom. Mesmo eles vendo e tendo acesso a todo o mover sobrenatural do Senhor, que eu citei antes, né? Que além do maná diário, era a coluna de fogo, era a nuvem. Eles tinham umas vestes que não se desgastava todos os dias, então estava ali intacto, que o Senhor estava provendo. E o Senhor fala hoje que Ele provê na tua vida. Não falta nada. Você tem vida, você está respirando, você tem o que comer, você tem o que vestir, você tem um teto sobre sua cabeça, você tem uma família, você tem a provisão dele, você tem acesso a ele, você é livre nele. Você não está sozinho, ele está contigo em todos os momentos, diariamente. Esse maná, ele precisa ser buscado diariamente. Não tem como eu guardar. Não tem como eu achar que eu fui domingo na igreja e tá bom. Não, amados. Esse maná é uma busca diária, é uma busca no Senhor, é uma busca em Jesus Cristo. Quantos então querem aí aceitar e aceitam a Jesus, mas não querem viver esse processo de santificação e fé? É um processo diário. Vocês querem os milagres, mas não querem perseverar. Vocês querem ali um conforto sem obediência. Não tem como ter a terra prometida, não tem como estar acessando essa salvação sem ser confrontado, sem ser, né, trabalhado nesse processo de deserto de dentro para fora, onde a nossa obediência, a nossa fidelidade vai gerar essas bênçãos personalizadas que eu também vou falar mais para frente. Então pensa, você está buscando esse teu maná diário? Ou você só quer a terra prometida e não está aí sendo obediente, fazendo a tua parte? Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 14, versículos 6 a 15, onde vai falar sobre essa promessa individualizada, né? Personalizada. Caleb tinha 40 anos quando ele foi enviado como espia. E diferente dos outros espias, ele confiou na promessa do Senhor porque ele não teve medo do que ele viu, porque ele viu os gigantes. E ele falou: não, o Deus está conosco, o Senhor está conosco, a gente vai vencer. Em contrapartida, os outros espias só viram o lado ruim, né? Murmuraram, reclamaram, falaram que eram gigantes e que eles não iriam vencer. Então eles tiveram medo. Porém, Caleb não teve medo, Caleb teve fé. E ele permaneceu fiel nos 40 anos que eles andaram pelo deserto, né? Nessa peregrinação ali. E quando ele tinha 85 anos foi quando eles chegaram em Canaã. E nesse lugar, ele falou então para Josué, tá lá em Josué 14:12, dá-me este monte, pois o Senhor será comigo para expulsar os gigantes. Então, o Caleb já tinha recebido uma palavra, desde quando ele foi lá ser espia, que ele viu a terra, né, que ele teve fé, mas que os outros não tiveram. Moisés liberou uma palavra através do Senhor de que sim, ele ia ganhar uma terra para ele e seus descendentes. E quando eles passaram por esse processo de deserto, Caleb continuava obedecendo, mesmo vendo a incredulidade do povo, mesmo estando ali 40 anos no deserto, ele permaneceu, ele perseverou no Senhor. E aí, quando chegou o tempo, ele foi lá e falou com a boca dele, né? Ele foi lá e tomou posse e falou: dá-me este monte, pois o Senhor será comigo para expulsar os gigantes. Tem esse detalhe, essa terra de Hebron ainda estava habitada por gigantes. Então não é que ele teve essa promessa individualizada que ele ganhou de mão beijada, não. Ele teve ainda que ir lá e lutar, mas ele sabia que o Senhor o sustentou por 40 anos no deserto, mesmo tendo essa incredulidade do povo, mas ele obedeceu, ele foi fiel, e Deus estava com ele, e Deus iria ajudar ele em frente à batalha, e assim aconteceu. Ele entrou na terra prometida, que é essa promessa coletiva, mas ele também recebeu essa herança exclusiva, que foi Hebron, cumprindo então nessa promessa individual que está lá em Josué 14:15, porque ele foi fiel, porque ele permaneceu, porque ele teve fé, ele não teve medo. Ele enfrentou os gigantes e ele foi lá e teve aquela terra além da terra prometida,
era uma terra chamada Hebrom. Então, hoje você pode ter aí essa promessa pessoal de Deus. Você pode ser chamado para ter os seus filhos para o Senhor, que vai ser o teu ministério, você vai colocar na missão, né? Você pode ter um ministério no canal, assim como Deus colocou agora nas minhas mãos. Você pode ter aí um ministério na igreja. Você pode ter um ministério aonde Deus te planta no teu trabalho. Ele está te chamando para você falar dele. Ele está falando para você ganhar uma alma, para você testemunhar aonde você está hoje. Então o Senhor nos chama, né? Ele nos escolhe, mas os escolhidos só são aqueles que são obedientes. Então, todos têm essa promessa individualizada, mas nem todos acessam. Talvez você tenha, então, uma vocação, né, que vai ser essa tua promessa pessoal de Deus, mas você precisa perseverar, você precisa manter a fé, você precisa obedecer e agir quando chegar o tempo de posse. Assim como Caleb, quando chegou o tempo dele ir lá e falar, dá-me aquilo, né, que o Senhor já liberou de palavra, que eu quero tomar posse. Eu quero tomar posse daquilo que o Senhor me liberou 45 anos depois. Então ele perseverou, amados. Vocês vêm perseverando? Precisamos buscar o maná diariamente. Precisamos estar então em oração, em leitura da palavra, em jejum, em comunhão, né, com os nossos irmãos, estar ali na comunidade, numa igreja. Precisamos estar inseridos no corpo de Cristo. A gente precisa de renovação diária. A gente precisa, então, estar além de vivendo a promessa coletiva, que é aceitando a Jesus Cristo, a gente precisa buscar esse maná diário, a gente precisa fortalecer a nossa fé, a gente precisa diminuir a nossa carne, né? A gente precisa santificar ela ao invés de alimentar as coisas do mundo, que eu diminua e que o Espírito Santo cresça, porque a tua carne ela não vai gerar testemunho. O que vai gerar testemunho é o Espírito Santo do Senhor agindo de dentro para fora na tua vida. É o Espírito Santo que vai estar alimentando aí, né, e governando a tua alma, o teu corpo, o teu pensar, o teu falar, o teu agir. Então a gente precisa, amados, compartilhar as bênçãos e as experiências com os nossos irmãos, porque isso sim é preservar o maná para a próxima geração. Que nem eu estava falando para vocês, que o maná que eles não comiam durante aquele dia e tentavam guardar para o outro, acabava apodrecendo e enchendo de vermes. E lá em Êxodo 16, 23 a 32, fala do maná que era preservado para a próxima geração, porque ele foi colocado num vaso e ele foi colocado aos pés do Senhor. Então, o testemunho é esse vaso, é esse maná, onde tudo que Deus faz através de nós, tudo que Deus faz na nossa vida, de onde Ele já nos tirou, que Ele nos salvou, que Ele nos deu, todas as experiências que nós temos com o Senhor é o nosso testemunho, que a gente não pode reter, que é para as próximas gerações, que é para o nosso próximo, seja onde você estiver hoje, através desse teu chamado individual, que é onde Deus te plantou, você vai estar testemunhando as bênçãos individuais que Deus já fez na tua vida. Deus quer que você fale, que você não fique com a sua boca fechada, que você fale tudo que Ele vem fazendo através de ti, na tua família, na tua casa. As chaves, então, espirituais que Caleb tinha e que a gente pode acessar. Primeiro, ele tinha uma fé sobrenatural. Então ele confiou em Deus aqui, diante de todos aqueles gigantes. Ele falou, meu Deus é maior do que esses gigantes. Aleluia! Tá lá em Números 13:30, onde fala, né, sobre essa fé de Caleb. Tem também a fidelidade contínua. Ele foi fiel por 40 anos, porque quando ele foi espia, ele já tinha 40 anos, e então o povo ficou 40 anos no deserto. Então, quando eles saíram, né, do deserto, ele tinha 85 anos, amados. Olha essa fidelidade contínua de Caleb, que possamos ser como ele, ser fiéis, independente do tempo, dessa espera, né, desse deserto. Você pode ver lá em Josué 14, 8, 9, onde fala dessa fidelidade aí de Josué. 3, a memória da promessa. Então ele não esqueceu da promessa que tinha sido feita para ele, e ele lembrou o que Deus falou para Moisés, está lá em Josué 14, 6, 9, que possamos lembrar das promessas que Deus tem feito para a nossa vida, que possamos falar dela diariamente, independente se ela ainda não chegou o tempo de acontecer, que possamos trazer a memória.
e não no esquecimento, amém? Coragem para agir. Josué não teve medo. Ele pediu então ali nessa herança em Hebron, mesmo ele vendo que ainda tinha obstáculos, porque ainda tinha um povo lá, ainda tinha gigantes, ele precisava guerrear, lutar, e ele já tinha 85 anos. Tá lá em Josué 14:12. E mesmo assim o Senhor deu força para ele. Ele fala que a mesma força que ele tinha aos 40, o Senhor ainda deixou ele 85 com força. E eu tô falando de física? Não. Eu estou falando de força espiritual, de renovo, de fé. Olha que fantástico isso, que maravilhoso, essa coragem para agir independente do tempo e das circunstâncias e da idade que ele estava. Dentro dele, o que envelheceu foi essa maturidade, foi essa fé, e isso foi bom, não ruim, certo? Porque ele conseguiu discernir ainda mais que aquele Deus, o Deus que prometeu para ele, era o mesmo Deus que ia cumprir e estava com ele em toda a jornada. A batalha então pela posse. Então Caleb expulsou, né, da terra de Hebron os filhos de Anak, os gigantes, e ele tomou posse então nessa terra prometida, dessa promessa, dessa herança individualizada. Está lá em Josué 15, 13, 14. Então hoje, amados, a promessa individual que ele exige que haja em você é a oração contínua, é a fé diante do impossível, né? É a perseverança na palavra, é a disposição então para enfrentar o que Deus permite durante esse processo. Então, essa promessa coletiva, essa promessa individual, esse deserto, esse maná diário, essa fidelidade, essa ação, é tudo aquilo que o Senhor quer perante Jesus, que é a nossa promessa coletiva, perante então em persistir, né, nessa oração diária, na busca da sabedoria, a gente se preparar então para os filhos, para o ministério, para essa nossa promessa individual, e a gente não reclamar do deserto da vida, amados, nem esperar milagres sem transformação. A gente precisa estar fazendo a nossa parte, porque senão não vai acontecer nada. Deus é o Deus do impossível, mas nós temos que fazer o nosso possível, e nós precisamos estar posicionados para aquilo que o Senhor tem para nossa vida, né, aconteça. E vai acontecer quando menos você esperar, no ordinário, né, num dia qualquer, hoje, amanhã, mês que vem, eu não sei. Mas se você permanecer, assim como Caleb permaneceu fiel, tenho certeza, né, que essa herança completa aí que o Senhor tem para a tua vida, ela vai acontecer e vai vir à luz. Amém? Se você gostou então dessa mensagem, compartilha com alguém que precisa ouvir, dê um like. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Eu espero vocês então para o próximo vídeo, próximo devocional. A paz do Senhor, Deus abençoe. Beijo!